Boa noite. Nesse momento, nós vamos falar sobre a escatologia das testemunhas de Jeová, a segunda vinda de Cristo. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus capítulo 24, versículos 42 a 44. A doutrina das últimas coisas é chamada de escatologia, que é uma palavra proveniente de dois vocábulos gregos: escatos, que significa último, e logos, que quer dizer palavra, tratado, estudo, etc. Cada sistema religioso tem a sua própria escatologia, mas a escatologia verdadeira é aquela que é encontrada nas Sagradas Escrituras. É um assunto valiosíssimo e uma das grandes doutrinas da Bíblia, mas muitos aventureiros, embusteiros e líderes de seitas heréticas têm ofuscado a verdadeira escatologia bíblica ao entendimento de seus adeptos. Têm afastado tal doutrina do alcance do povo, em substituição ao seu esquema escatológico peculiar. A base fundamental das testemunhas de Jeová é a profecia. A base fundamental das testemunhas de Jeová é a profecia. Embora sejam paranoicas e extrabíblicas, citam as Escrituras na tentativa de apresentá-las com uma roupagem bíblica. Então elas citam as testemunhas de Jeová, as Escrituras, para que deem a sua escatologia e as outras doutrinas uma roupagem bíblica. Cada profetada dos testemunhas de Jeová, ou melhor, dos líderes das testemunhas de Jeová, é mais absurda do que a outra. Profetadas são falsas profecias. Então, as testemunhas de Jeová usam uma escatologia para falar coisas que não estão nas Escrituras. São coisas que elas acham que é, mas que não conseguem encontrar base escriturísticas para defender o seu pensamento. A palavra de Deus diz que acerca daquele dia e hora da vinda de Jesus ninguém sabe. As testemunhas de Jeová marcaram a vinda de Jesus para 1914. E é comum você encontrar testemunhas de Jeová papagaiando na sua porta e dizendo que o Senhor Jesus já voltou em 1914. Mas quando alguém pede uma prova bíblica, aí começam a exibir sua literatura, querendo provar com elas um evento que nunca ocorreu, que está ainda para se cumprir. Mas, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. A segunda vinda de Cristo é a esperança da igreja. E por isso muitos cristãos, desde o período da igreja primitiva, têm almejado ardentemente este dia. Os irmãos da igreja de Tessalônica, ao receberem do apóstolo Paulo a sua primeira epístola, cujo tema é a segunda vinda de Cristo, ficaram mais encorajados para enfrentarem aquela sociedade tão hostil. Eles pensavam que o Senhor Jesus Cristo estava para retornar nos seus próprios dias. Então eles entenderam errados e começaram a abandonar os empregos, começaram a não se preocupar com as coisas dessa vida. Mas o apóstolo Paulo falou para eles que eles deveriam cuidar sim da sua vida e não deveriam desleixar do seu trabalho, pois aquele que não quisesse trabalhar também não deveria comer.
Então, os Tessalonicenses receberam 2 epístolas do apóstolo Paulo tratando sobre o assunto da escatologia. Então, nós temos que tomar cuidado também com a questão de marcar datas para a vinda de Jesus. Em Atos capítulo 1, versículo 6, Jesus disse para os discípulos, ou melhor, no versículo 7, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Depois Jesus fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o que os discípulos deveriam se preocupar era em serem testemunhas de Cristo, pregando o Evangelho, começando em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. É interessante que o que fez os discípulos pregarem em Samaria foi a perseguição, que foi tão grande, e em Jerusalém só ficou os apóstolos. Em Jerusalém os demais discípulos foram espalhados e começaram a cumprir de uma maneira até forçosa a grande comissão que Jesus havia lhes dado. Então aqui os irmãos da igreja de Tessalônica, já falamos sobre eles. Agora também tem outro versículo que é o capítulo 24 e versículo 36, que fala sobre essa questão de marcar datas para a vinda de Jesus. O próprio Jesus falou, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mateus capítulo 24, versículo 36. Durante a história houve muitos malogros dos embosteiros, os embusteiros que marcaram a data para a vinda de Jesus. Por exemplo, em meados do 3º século apareceu um certo Montano, ex-sacerdote de Cibele, divindade dos frígios, o qual pregava o Evangelho do Espírito Santo e uma vida semi-monástica. Uma das características do seu ministério eram as profecias, algumas delas até parecidas com as de Russell. O montanismo ensinava que o Senhor Jesus Cristo retornaria à terra naqueles dias e estabeleceria a nova Jerusalém na Frígia, pois Montano era frígio. Mas ele falhou, o Senhor Jesus não voltou, nem foi estabelecida a nova Jerusalém, e o movimento montano desfez-se no pó. Quando se aproximava o ano 1000, ano Domini, tanto os clérigos como os leigos estavam confiantes que o Senhor Jesus estabeleceria o juízo final antes do ano 1000, e portanto a data escolhida para a segunda vinda de Cristo foi a meia-noite de 31 de dezembro do ano 999, ano Domini. Então, como muitos marcaram a vinda de Jesus ou o fim do mundo para o ano 2000, também antes do ano 1000 houve esse fenômeno. Era o assunto do cotidiano na Europa daqueles dias. Era usada uma expressão própria nos términos de diálogos ou de cartas. A expressão estava em latim, apropiquanti mundi termino, que significa com o fim do mundo que se aproxima. Muitos doavam e vendiam seus bens, passando a viver nas colinas. As pessoas começaram a viver como eremitas, como montanhosos. Milhares iniciaram a sua peregrinação para Jerusalém. Mas o ano 1000 chegou, se foi e nada dessas coisas aconteceu. Todos voltaram às suas atividades, reiniciando tudo. Foi um prejuízo incalculável para a sociedade. A marcação de datas para a vinda de Jesus só traz prejuízo para a sociedade, porque Jesus deixou claro que daquele dia e hora ninguém sabe, não adianta as pessoas ficarem marcando datas. Então a escatologia das testemunhas de Jeová, como a escatologia dos adventistas do 7º dia, tem essa mania de ficar estabelecendo datas, o que contraria frontalmente a palavra de Deus. Só um momentinho, com licença.
A gatinha queria subir na câmera, olha que coisa. E tem mais ainda, no início do século XII, um astrólogo persa chamado Anwari escolheu o dia 16 de setembro de 1186 como o dia do fim do mundo. Conseguiu o apoio de muitos outros astrólogos, pois dizia que 5 dos maiores planetas conjugar-se-iam sob o signo de Libra. Esta gente começou a pregar para a nobreza e para o clero e novamente a Europa foi alvoroçada. Olha, para vocês verem. Muitos venderam suas propriedades, venderam seus bens. Olha que loucura que aconteceu. Como sempre acontece quando as pessoas ficam marcando data para a vinda de Jesus. E formaram caravanas para Jerusalém, daquela síndrome de Jerusalém, de ir para Jerusalém, porque as escrituras dizem que Jesus voltará sobre o Monte das Oliveiras em Jerusalém. Mas a data marcada veio e nada aconteceu. Ainda tem sobre Johannes Stoffler, membro do corpo docente da Universidade de Tübingen, na Alemanha, figura de envergadura e respeitadíssimo. Chegou a ser até conselheiro de príncipes. Publicou em 1499 um livro intitulado Efemérides, no qual anunciou o fim do mundo mediante um dilúvio previsto para 20 de fevereiro de 1524. Segundo ele, em virtude de uma conjunção de 20 planetas no signo de Peixes, pois Stoffler era astrólogo e nos seus dias a astrologia tinha grande prestígio e credibilidade. À medida que a data se aproximava, a Europa entrava em colapso novamente, em histeria coletiva. Muito se escreveu sobre o assunto na época. Exploraram o assunto até nos mínimos detalhes. Como seria esta catástrofe? O rio Reno, por exemplo, ficou repleto de arcas, pois milhares de homens construíram essas arcas na esperança de sobreviverem ao dilúvio. Leis que regulamentavam o uso das arcas foram promulgadas, quem tinha direito de entrar nelas e como seria o comportamento dentro delas. Mas aqueles que não se prepararam para o grande dia assustaram-se com o súbito temporal, com trovoadas e relâmpagos, que por coincidência ocorreram no dia 20 de fevereiro. E com isso eles invadiram as arcas construídas. Imagine a confusão que deu. O conde von Igleheim, que havia construído uma gigantesca arca para a sua salvação e da sua família, matou a espada o invasor e com isso sua arca foi despedaçada e ele foi morto. Olha a confusão da data para a vinda de Jesus ou para o fim do mundo. Olha como o povo fica louco. Ainda bem que no século XXI não está tendo tantas histerias coletivas desse jeito. Mas pode ter também, é só um líder famoso começar a pregoar a altas vozes aí e publicar livros como os TJs publicaram na época deles, e muitos vão no embalo e pode acontecer coisas terríveis. Então é isso, nós estamos vendo que infelizmente existe essa mania de marcar data para a vinda de Jesus, e não acontece. Agora vamos ver sobre outro também que marcou, foi o William Miller. Começou a pregar de 1818 que por volta de 20 anos Cristo voltaria à Terra. E em 1831 Miller anunciou que esse evento teria lugar em 10 de dezembro de 1843. Tentou justificar a sua, entre aspas, profetada em Daniel 8, capítulos 13 a 14, quando dizia que as 2.300 tardes e manhãs correspondiam a 2.300 anos, e marcou como ponto de partida o retorno de Esdras a Jerusalém em 457 a.C. Como este esquema se parece com aquele implantado por Russell. Aliás, foi do Adventismo que saiu o Russell, por isso que eles têm muitas similaridades, até nos seus desenhinhos que aparecem nas suas brochuras. Muitos venderam propriedades novamente e foram para as colinas esperar o retorno de Cristo.
Em Boston, muitos se vestiram de branco e permaneceram em constante oração, enquanto muitos em outras partes dos Estados Unidos se entregaram publicamente à imoralidade e à prostituição. Mas nada dessas profetadas se cumpriu. Então veio Miller com aquela evasiva que é peculiar a essa gente, se enganou e errou nos cálculos. Diante disto, marcou uma nova data. Daí foi para outubro de 1844. Novamente fracassou. A partir daí, seus sucessores marcaram outras datas. Daí, os sucessores de Guilherme Miller, 1847, 1852, 1854, 1855, 1866 e 1877, o Senhor Jesus Cristo não voltou. Então é isso. E para finalizar, Russell predisse em sua obra Estudos das Escrituras, segundo volume, página 245, que a cristandade seria destruída em 1914, nos seguintes termos. Recordemos que os 40 anos da cega judaica terminaram no ano 69 de Cristo e foi seguida pelo derrocamento completo dessa nação.